Olá a todos, eu sou a Camille e juntamente com o Anderson e com a Betina, nós vamos apresentar o trabalho sobre tóxicos naturalmente presentes nos alimentos, em especial os glicosídeos cianogênicos, os oxalatos e os agentes promotores de flatulência. Os glicosídeos cianogênicos são compostos orgânicos formados por açúcares e não açúcares. Ao serem hidrolizados, liberam as moléculas de açúcar e cianidrina, a qual é composta por ácido cianídrico que confere toxicidade ao produto. Os glicosídeos são produtos secundários do metabolismo das plantas e provavelmente fazem parte do sistema de defesa contra herbívoros, insetos e moluscos. A concentração dos glicosídeos cianogênicos ela é variável nas diferentes espécies de plantas, e numa mesma espécie varia dependendo do clima e outras condições que influenciam no crescimento da planta, como adubação nitrogenada, deficiência de água e a idade. É estimado que mais de 2.000 espécies vegetais são cianogênicas, como as espécies de mandioca, linhaça, gramínea, samambaias, entre outras. O ácido cianídrico, que é responsável pela toxicidade, é resultante do desdobramento dos glicosídeos cianogênicos. Vários glicosídeos têm sido isolados e dentre eles pode-se destacar a linamarina, presente na linhaça nulinha e na mandioca brava, a luteostrelina, do trevo branco, a durrina, do sorgo, e o pitaquilosídeo presente no broto de samambaia. A linamarina e o pitaquilosídeo serão abordados com maiores detalhes nesse trabalho. A hidrólise dos glicosídeos cianogênicos pode ocorrer via hidrólise enzimática ou ácida. A hidrólise enzimática ela é mais comum em ruminantes, que são animais poligástricos, e tem pH do estômago neutro ou básico. Já a hidrólise ácida é mais comum em humanos monogástricos que possuem estômago com pH ácido. Sobre a hidrólise enzimática. Os glicosídeos cianogênicos são solúveis em água que potencialmente liberam o ácido cianídrico. Quando o material vegetal é dilacerado, como por exemplo mediante a mastigação, o glicosídeo em presença na água é hidrolisado enzimaticamente por beta-glicosidases. Formam-se então as cianidrinas, que na presença de oxinitrilases liberam o ácido cianídrico, conforme esse esquema apresentado. A hidrólise também pode ocorrer por enzimas endógenas da planta ou por enzimas presentes em outros vegetais que foram ingeridos simultaneamente. A intoxicação ocorre geralmente quando os ruminantes ingerem tubérculos imediatamente após a colheita ou após a brotação de plantas. Nesse caso, a intoxicação ela vai ocorrer via hidrólise enzimática, pois as bactérias ruminais, que vão estar em seu pH ideal, conseguirão hidrolisar os glicosídeos cianogênicos com rapidez, liberando o ácido cianídrico. O mecanismo de ação de substância tóxica relaciona-se com a inibição da enzima citocromo oxidase, de forma que a cadeia respiratória desse animal é paralisada. A hidrólise ácida ela ocorre prioritariamente no estômago de humanos devido ao baixo pH, que é em torno de 1,5 a 2. Nesse pH, as beta-glicosidases elas estão em condição desfavorável para agir. Logo, a liberação do cianeto presente no ácido cianídrico ela vai ser lenta, então isso vai dar tempo, né, para que haja eliminação antes do alcance da dose letal. Ao contrário dos ruminantes, não há muitos casos que relatam intoxicações agudas em humanos. Os fatores mais importantes que podem levar à detoxificação dos alimentos são aqueles que interferem no processo bioquímico de hidrólise dos glicosídeos, capazes de gerar o cianeto. Esses fatores são o pH, a disponibilidade de água e a temperatura. Existem diferentes formas de detoxificar o material cianogênico. Na detoxificação metabólica, o cianeto é transformado em tiocianato. Ocorre em maior quantidade no fígado e é realizado pela enzima tiosulfato sulfotransferase ou rodanase, que converte o íon cianeto em tiocianato na presença do aminoácido cisteína, o qual é doador de enxofre. O tiocianato é uma substância atóxica que é eliminada pela urina. Além da detoxificação metabólica, existem outras formas de detoxificar o material cianogênico, como a ralação, a trituração do material vegetal, a fenação, o aquecimento, a prensagem, onde os glicosídeos cianogênicos solúveis são arrastados com a água, o cozimento, a fermentação e a desidratação. A faixa de teores de glicosídeos cianogênicos é utilizada para classificar as plantas da mandioca em bravas, para teores elevados, intermediárias e mansas para teores baixos.
Produtos com altos teores de glicosídeos cianogênicos apresentam alto risco de intoxicação. Logo, a produção da mandioca se destina à farinha, à fabricação de farinha, no caso da mandioca brava, com o intuito de detoxificar e reaproveitar esse produto, e ao consumo de mesa, no caso da mandioca mansa. O processamento da mandioca elimina a maior parte dos glicosídeos por meio da ralação e da prensagem. Essas etapas elas resultam na liberação de um resíduo líquido com alto teor de ácido cianídrico. A torrefação é a etapa responsável pela volatilização do ácido cianídrico remanescente, o que, dependendo da estrutura da casa de farinha, pode sim representar um risco à saúde do trabalhador responsável por esse processamento. Alguns estudos têm apontado para a possibilidade de exposição ocupacional ao ácido cianídrico em várias unidades de processamento. Em relação ao broto de samambaia, existem 3 meios de exposição humana aos princípios tóxicos desse broto, como a ingestão direta da planta, o contato físico com o esporo e a ingestão do leite provindo de animais que ingeriram a samambaia. Aqui, nós vamos destacar os meios 1 e 3. O broto de samambaia está presente na alimentação de diversos países, como a Inglaterra, a Rússia, China, Japão, Canadá e os Estados Unidos. Entretanto, essa planta ela vai ser composta por várias substâncias, dentre elas um glicosídeo cianogênico denominado pitaquilosídeo. Esse corresponde ao princípio tóxico da samambaia, podendo ser um agente cancerígeno. O processo de cozimento com água e alguns condimentos ele não retira todos os princípios carcinogênicos da planta, mas reduz significativamente. Assim, existe uma relação estreita entre o consumo constante do broto e o aumento da incidência de câncer de estômago e esôfago, mas principalmente do câncer de estômago. O broto de samambaia ele possui uma certa predileção em desenvolver-se principalmente em solos ácidos e de baixa fertilidade, podendo muitas vezes se infestar em pastos. Dessa forma, pode ocorrer a ingestão desse broto por vacas leiteiras, por exemplo. E alguns estudos evidenciam que os agentes tóxicos do broto são facilmente transferidos para o leite, demonstrando que o leite de vacas que consomem samambaia contém quantidades significativas desse composto tóxico. As formas mais comuns para a detoxificação do leite cru são os tratamentos térmicos, como a pasteurização e a esterilização. Os oxalatos são derivados do ácido oxálico, estão presentes em inúmeros vegetais comuns à dieta humana. Em geral, eles se encontram em vegetais mais ricos em fibras, e os principais efeitos tóxicos são o efeito antinutricional, a contribuição para a formação de cálculos renais e intoxicação aguda ou crônica, dependendo do tipo de exposição. Dos oxalatos provenientes dos alimentos, existem 3 principais, o de sódio, de potássio e o de cálcio, sendo os 2 primeiros solúveis em água devido à polaridade conferida à molécula por 2 cátions. Já o oxalato de cálcio é insolúvel em água, então ele é mais problemático do ponto de vista toxicológico. Uma das maneiras de reduzir a ingestão de oxalatos dos vegetais é cozinhando-os em água. Em estudos, cozinhou-se cerca de 50 gramas de espinafre e 100 gramas de ruibarbo, que é um vegetal não muito comum no Brasil, em diferentes tempos e temperaturas, avaliando-se o teor de oxalatos solúveis e insolúveis antes e depois do cozimento. E como era esperado, os solúveis lixiviaram para a água de cocção, enquanto os insolúveis permaneceram praticamente inalterados no vegetal. E é uma lógica que se aplica à maior parte dos vegetais, embora a taxa de lixiviação vá variar conforme o vegetal estudado. Além da dieta, o oxalato pode ser sintetizado de forma endógena no organismo humano. Isso se dá principalmente através do metabolismo da vitamina C e das rotas metabólicas de aminoácidos, como a glicina. Pode-se dizer que, em média, 90% dos oxalatos provém de síntese endógena, mas esse percentual vai variar um pouco conforme o metabolismo individual de cada pessoa. É importante ressaltar que os oxalatos não requerem biotransformação no organismo humano para exercer seus efeitos tóxicos, sendo que todos eles estão ligados à indigestibilidade dos oxalatos no organismo humano. Devido a isso, a gente tem o efeito antinutricional, porque o oxalato vai se ligar aos minerais como potássio, sódio e cálcio e reduzir a absorção desses minerais, reduzindo, consequentemente, sua biodisponibilidade. Um exemplo é o espinafre, que é rico em cálcio, mas ele também é rico em oxalatos. Então,
apesar de 160 miligramas de cálcio estarem presentes em 100 gramas de espinafre, a gente tem uma absorção de aproximadamente 5%, equivalente a cerca de 8 miligramas de cálcio. Então, por essa razão, não se indica a substituição de leite ou iogurte por espinafre como fonte de cálcio numa dieta, por conta da presença dos oxalatos. Também não é o ideal consumo exacerbado de espinafre devido à questão dos oxalatos, que podem também sequestrar cálcios provenientes de outros alimentos na dieta, mesmo após a ingestão. Na exposição crônica às dietas ricas com oxalato, pode-se formar cristais de oxalato nos rins, os cálculos renais ou pedras. Após a adesão no tecido renal, os cristais passam a se ligar a outros nutrientes, como, por exemplo, proteínas, e aumentar de tamanho, e quando são suficientemente grandes, podem levar à morte celular e comprometimento total dos rins. Isso acontece principalmente pela indigestibilidade e insolubilidade do oxalato de cálcio, que se adere às paredes do tubo renal. Isso também é favorecido quando há a redução da colonização de bactérias Oxalobacter formigenes no intestino, que são responsáveis por metabolizar esses compostos. E 80% dos casos das pedras nos rins são devido às dietas pobres em cálcio ou com alta absorção de cálcio, que aumentam a absorção de oxalatos, ou ainda de teor elevado de proteínas e oxalatos, sendo que a hiperoxalúria se caracteriza por uma excreção superior a 40 a 45 miligramas de oxalatos por dia na urina, o que é um valor bastante elevado. Mas, apesar disso, dietas variadas e com consumo moderado de alimentos não representam um risco grande à saúde, desde que haja uma ingestão adequada de água diariamente também. Consumo em alta quantidade e em curto período de tempo pode levar à intoxicação aguda também. Isso devido ao consumo do oxalato pelas bactérias intestinais, que pode gerar irritação gástrica, ardor, dores, náuseas e vômitos, enquanto a exposição crônica, que é a ingestão de pequenas quantidades por um longo período de tempo, há estudos indicando que possa levar à hipocalcemia e ao raquitismo. Aqui tem alguns teores de oxalato presentes nos alimentos. Todos foram tirados desse site oxalate.org, e é bem interessante porque eles têm uma base de dados com vários estudos ao longo dos anos, formado por governo, USDA, entre outros. E é importante ressaltar, dentro desses teores, que o feijão é relativamente baixo, mas é um alimento que é muito presente na mesa dos brasileiros. Então, ele pode se tornar um alimento de risco por conta disso também. O chocolate também possui uma quantidade relativamente alta devido ao cacau, que é fonte desses compostos. E outra fruta bastante crítica com relação ao teor de oxalatos é a carambola, com 5.000 até 9.580 miligramas por 100 gramas de carambola. Além disso, ela também apresenta a caramboxina, que é uma toxina, um composto tóxico, também maléfico para pessoas com problemas renais. Em função disso, mais a título de curiosidade, existe uma lei lá em Jaú, que é uma cidade do interior de São Paulo, que proíbe o consumo dessa fruta por pacientes com problema renal, além de ser obrigatório nas feiras e comércios, mercados, cartazes orientando sobre os perigos do consumo indiscriminado dessa fruta. No entanto, como a gente pôde perceber, devido a pesquisas e noticiários recentes, esse tipo de lei não é muito seguida nem muito fiscalizada, infelizmente. Agentes promotores de flatulência. A flatulência é um fenômeno fisiológico que acontece pela ação de bactérias do cólon, que fermentam os substratos produzindo gases. A produção de gás se deve à degradação de hidratos de carbono não digeridos no intestino grosso, provenientes de oligossacarídeos de frutas, legumes, amidos e fibras alimentares. Alguns grãos de leguminosas são conhecidos popularmente por causarem flatulências, dependendo do modo de preparo, como feijão, soja, lentilha e o grão de bico. Os agentes responsáveis pelas flatulências são os carboidratos oligossacarídeos não digeríveis. Os carboidratos são classificados de acordo com o seu grau de polimerização, que é o número de unidades monossacarídeas combinadas. São divididos em monossacarídeos e disacarídeos, em oligossacarídeos e em polissacarídeos. Os oligossacarídeos, por sua vez, são classificados em 11 subgrupos. Os maiores responsáveis pelos promotores de flatulência são os oligossacarídeos da soja,
mais especificamente os da família Raffinose desse subgrupo. A família Raffinose é representada pela raffinose, estaquiose e verbascose, que são açúcares de baixo peso molecular. Ambos atuam como agente de flatulência. Os oligosacarídeos da família Raffinose são sintetizados e armazenados em sementes e tubérculos durante o processo de amadurecimento. As proporções desses oligosacarídeos nas leguminosas variam de acordo com o grau de maturação da planta e de condições de cultivo, como a composição do solo e a temperatura. E esses 3 oligosacarídeos representam entre 2% e 15% do peso seco de sementes leguminosas. A raffinose, a estaquiose e a verbascose são normalmente degradadas por enzimas presentes na mucosa intestinal. O consumo excessivo desses oligosacarídeos leva à ausência da enzima alfa-galactosidase, que é responsável pela quebra das ligações glicosídicas alfa-6 no trato gastrointestinal, o que faz com que os oligosacarídeos se acumulem no intestino delgado e sejam fermentados por bactérias anaeróbicas. E a fermentação dos oligosacarídeos leva à produção de ácidos graxos de cadeia curta e gases como o dióxido de carbono, o hidrogênio e o metano, que pode ocasionar flatulências, diarreia e dor abdominal. Alguns estudos mostram que 5 gramas de raffinose podem produzir até 300 ml de gases, sendo que uma dieta normal produz cerca de 200 ml de gases. E após o consumo de uma dieta padrão contendo também 200 gramas de feijão cozido, a produção média de 600 ml de gases diários. E os odores provenientes desses gases podem ser correlacionados às concentrações de sulfeto de hidrogênio e outros gases contendo enxofre. Um estudo comparativo entre os tratamentos de feijões e os valores de oligosacarídeos mostrou que quando o feijão é cozido em remolho prévio, que é então deixar o feijão de molho antes dele ser cozinhado, há uma diminuição de 20% da raffinose, 9% da estaquiose e 33% da verbascose. E quando o feijão foi cozido com um remolho prévio, mas sem usar essa água durante o cozimento, diminuiu 25% da raffinose e da estaquiose e diminuiu 40% da verbascose. Mas, se o feijão ficou em remolho e foi cozinhado com a água, a diminuição é menor do que se não for feito em remolho e somente a cocção. Os oligosacarídeos raffinose e estaquiose são os mais associados às flatulências. Mas no quadro, tem exemplos de outros hidratos de carbono que também podem causar flatulências, se não forem completamente digeridos por falta da enzima responsável no organismo humano e acabarem acumulando no intestino delgado e sendo fermentados, como no caso de uma pessoa intolerante à lactose, que não produz a enzima beta-galactosidase, que é responsável pela hidrólise da lactose. A molécula acaba sendo fermentada com a produção de gás, produzindo flatulências. Então, deixamos aqui as referências que utilizamos na nossa apresentação. Ficamos à disposição se houver dúvidas. Obrigada.